Graça e paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo a mais um Bora Ler a Bíblia. E hoje nós estreamos mais uma sessão de livros, 1º e 2º Coríntios. Hoje nós vamos ler 1º Coríntios, capítulo 1º. Você é nosso convidado para viajarmos nessas duas epístolas, nessas duas cartas. E eu quero convidar você para pensar sobre o que é ser igreja. 1º Coríntios, 2º Coríntios, não é uma igreja como eu sou e como você é. E pensando nessa visão, eu convido você para essa aventura, para essa bênção que é ler a palavra de Deus. Bora ler a Bíblia! Quero convidar você para pegar um texto bíblico e nós vamos ler. Continuo lendo na Nova Versão Internacional. Você escolhe a versão que for melhor para você. Vamos lá, a leitura do texto. Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 4. Deus sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por Ele em Cristo Jesus. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda palavra e em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloé de que há divisões entre vocês, mas com isso quero dizer que alguns de vocês afirmam: eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda, eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio. De modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Batizei também os da casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei alguém mais. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho. Não, porém, com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso Deus não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos o Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu
o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós. Isto é justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Mais um capítulo lido e o capítulo 1 de 1 Coríntios. Bom, 1 Coríntios é um livro escrito a uma igreja que Paulo plantou, que Paulo começou, que Paulo iniciou. E depois ele viajou, foi para outro lugar e ele descobriu que essa igreja, por alguns motivos, estava com vários problemas. A carta, a epístola de 1 Coríntios, ela é dividida em 6 partes. 6 partes. Primeira parte, de 1 a 4, vai falar sobre as divisões na igreja. A gente já vai falar aqui no primeiro capítulo sobre isso. Depois, o segundo assunto é sexo, capítulos 5, 6 e 7. O capítulo 8, 9 e 10 vai falar sobre comida. Capítulos 11, 12, 13 e 14 são questões complexas até. Vai falar sobre o encontro semanal, o encontro dominical, a celebração da igreja. O capítulo 15 vai falar sobre a ressurreição de Jesus e o capítulo 16, a saudação final. Todas essas questões são abordadas pelo apóstolo Paulo no prisma do Evangelho, no prisma de Jesus Cristo, trazendo para Cristo a solução para a divisão, para as questões sexuais, para as questões sobre comida, animais sacrificados a ídolos, trazendo para Cristo a resolução dos problemas dos encontros de culto, trazendo para Cristo a sua própria indicação da sua ressurreição, de que ele foi visto por várias pessoas após ter morrido. E Paulo descreve esses problemas, contando e mostrando que o Evangelho resolve todos esses problemas com a centralidade que está em Cristo Jesus. Paulo vai falar sobre a igreja de Corinto, lá em Atos capítulo 18, e Corinto era uma cidade muito rica, ela está entre 2 mares e por isso tinha 2 portos, uma cidade que o Império Romano valorizava muito e que era uma igreja composta por várias pessoas e por vários tipos de pessoas, e isso trazia ou trouxe para Corinto algumas questões delicadas. Paulo começa a carta dizendo que ele é chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. O apóstolo Paulo, no caminho de Damasco, lá em Atos dos Apóstolos, foi chamado por Deus. Ele é um apóstolo, ele foi enviado por Deus para ser essa pessoa que leva a palavra de Deus às igrejas. E ele traz a saudação à igreja de Corinto, no versículo 2, aos santificados em Cristo e chamados para serem santos, juntamente com todas as igrejas e com toda a parte dessas igrejas. Paulo chama, e ele diz no versículo 3, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Paulo já mostra aqui o senhorio de Jesus Cristo, a sua mensagem, né? Tudo está debaixo da mensagem de salvação, da mensagem da cruz. E aí, nos versículos 4 até o 9, ele fala da gratidão, daquele povo que é enriquecido, daquele povo que testemunha de Jesus, que tem muitos dons espirituais e que por causa de Deus, que é fiel, é um povo voltado, né, que Deus chamou para comunhão, para ser um corpo, para ser igreja. E é isso que o apóstolo Paulo inicia falando. E aí, no versículo 10, e essa discussão sobre as divisões na igreja vão até o capítulo 4, versículo 21, Paulo começa a orientar aquela igreja. Ele começa a dizer, olha, vocês não podem ter divisões. O pessoal, amigos de Cloé, da família de Cloé, não se sabe se eram escravos, se eram serventes, se eram da própria família mesmo, os da casa de Cloé, e chegaram dizendo para mim que há divisões entre vocês. E aqui o apóstolo Paulo chega duro, porque ele fala no versículo 12, com isso, quero dizer que alguns de vocês afirmam eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Né? Paulo foi quem plantou a igreja, Apolo foi quem doutrinou a igreja. Pedro, o grande líder da igreja no primeiro século.
E Paulo chega a exacerbar dizendo que alguns dizem que não são de nenhum partido, eles são de Cristo, que também se tornou um partido com uma divisão, onde todos deveriam ser de Cristo. E aí ele faz no versículo 13 algumas perguntas de retórica. Por um acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Vocês foram batizados em nome de Paulo? Então, todas essas três perguntas mostram que há alguma coisa errada. Há alguma coisa errada quando se diz que tem um partido de Paulo, outro de Apolo, outro de Pedro e outro de Cristo. Não, todos devem ser de Cristo. Por quê? Porque Cristo morreu em favor de todos. Porque as pessoas são batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O apóstolo Paulo disse, olha, eu só batizei alguns. Por quê? Porque o batismo, quem batiza as pessoas, isso acontece muito com o pastor, né? Você lembra o pastor que ele batizou? Se você lembra o pastor que ele batizou, escreve o nome aí nos comentários. Olha, eu fui batizada pelo pastor fulano de tal. O pastor que me batizou, por exemplo, é uma pessoa muito querida. O pastor Afonso Ligório de Lima. Né? Ele que me batizou, uma pessoa que eu guardo com carinho. Então as pessoas em Corinto, eles também guardavam com carinho quem batizou elas. Né? E o apóstolo Paulo disse, olha, eu não batizei alguns de vocês. Porque eu fui chamado para ser apóstolo, eu fui chamado para pregar, não para batizar. Apesar de que ele também batizou. E ele vai dizer no versículo 17, né, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. O que é que ele está dizendo com isso? Ele disse, olha, pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho. E eu prego o Evangelho não com palavras de sabedoria humana, eu prego o Evangelho através da cruz de Cristo. E aqui começa uma orientação para essas divisões, porque Cristo é sabedoria e poder de Deus para a igreja. E se nós pensarmos assim, não vai ter divisão na igreja, porque todo mundo vai servir somente a Cristo. Todo mundo vai pensar somente em Cristo e todo mundo vai viver somente para Cristo. E aí Paulo começa a falar sobre a mensagem da cruz, que é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. E o que acontecia em Corinto? Corinto tinha muitos sofistas. Sofistas eram professores que usavam do seu discurso, da sua conversa, da sua técnica de oratória para convencer pessoas e para ensinar pessoas e fazer discípulos. E estes discursos e estes sofismas e estes sofistas cultivavam e caminhavam diante da perspectiva dos seus ensinos como uma verdade, como uma sabedoria humana. E o apóstolo Paulo foi para ensinar a mensagem da cruz. Bom, quem ia para a cruz no Império Romano eram pessoas amaldiçoadas. E para uma capital como Corinto, ter um Deus que foi crucificado, que morreu crucificado, era uma loucura, era algo assim sem sentido. E o apóstolo Paulo, ele diz isso. Né? A mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. A mensagem da cruz é que salva. E aí ele faz a citação de Isaías 29:14. Destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. E aí ele volta a fazer perguntas de retórica no versículo 20. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que a sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais e os gregos procuram loucura. Mas nós pregamos Cristo crucificado, o qual é de fato escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Então, enquanto as pessoas estavam ligadas, preocupadas em questionar um Deus que morreu crucificado, a mensagem da salvação mostra que, de verdade, o poder de Deus e a sabedoria de Deus é o Cristo crucificado. É o Cristo que morreu na cruz pelos nossos pecados. O versículo 25 vai dizer, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana e a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana, por causa dessa perspectiva da pregação da cruz. No versículo 26, nós vamos ler, irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que era loucura
para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que é nada, para reduzir nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Se adorar um Deus que morreu na cruz é para eles loucura, para a gente essa simplicidade é poder de Deus. O Cristo ressurreto, o Cristo crucificado e o Cristo ressurreto é o poder de Deus, é o Evangelho. Por isso ele encerra o capítulo dizendo: quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Porque a natureza da igreja corresponde à mensagem de um Salvador crucificado. O pessoal da igreja de Corinto mostra e prova a vida e a viva salvação que não depende de argumentos de filósofos, de sofistas ou de sabedoria humana. Que a salvação depende do poder que vem da cruz, o sacrifício da cruz, o Cristo crucificado. É isso que o apóstolo Paulo fala dentro dessa perspectiva aqui do capítulo 1. Quer se orgulhar, quer se vangloriar, vá para a cruz. Vá para a cruz. Quem se gloriar, glorie-se no Senhor, no Cristo crucificado, que morreu para nos trazer vida e para nos trazer salvação. O capítulo 1 vai começar a resolução do problema das divisões na igreja de Corinto. E toda e qualquer divisão, toda e qualquer guerra, todo e qualquer problema, toda e qualquer porfia pode ser vencida unicamente pelo poder da cruz, pela loucura da pregação do Evangelho, que traz o homem a algo simples para os homens, insignificante para a cultura helênica e complexa para os judeus, mas é o poder do Senhor para a salvação de todo aquele que se chega ao Cristo crucificado e se entrega a Ele. Cristo, sabedoria e poder de Deus. As filosofias, os sofismas, a inteligência humana não é nada comparada ao poder da cruz. Que Deus nos abençoe, que essa lição fique firme e forte e a gente possa continuar estudando 1 Coríntios junto com você, capítulo 2, no próximo vídeo. Deus abençoe você. Escreve aí quem foi que batizou você, tá? E se não é inscrito no canal, se inscreve. Não esquece de dar o like. Clica agora, para aí um pouquinho. Parou? Clica no like agora, tá? E compartilha com as outras pessoas que, se quiserem estudar 1 Coríntios com a gente. Que Deus abençoe você, que você tenha um ótimo dia. Não esqueça, bora ler a Bíblia!